Ageu capítulo 1. Irmãos, antes de entrarmos nessa palavra aqui, falar um pouquinho dessa casa que nós vamos falar hoje. Porque, como eu disse, família tem a ver com casa, E Deus também é uma família, não é? Nós temos aprendido que Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Em certo momento da história, da relação de Deus com o homem, Deus também resolve fazer uma casa. Deus também resolve habitar no meio dos homens, habitar numa casa. E Deus começa a colocar no coração de Davi, para que construísse uma casa, que construísse um templo, onde Deus pudesse habitar. E como a gente tem aprendido, as coisas do Velho Testamento, elas são uma figura, daquilo que Deus vai fazer lá na frente, O que Deus fez no Velho Testamento apontava para o que Deus ia fazer lá na frente, apontava para Jesus, apontava para um plano perfeito, como foi falado aqui hoje, como foi cantado aqui hoje e falado, Davi então tem um desejo muito grande de construir o templo, e começa a juntar os materiais para a construção desse templo. Mas Deus diz: você não vai poder construir o templo, porque Davi participou de muitas guerras e derramou muito sangue com as mãos dele. Então ele preparou tudo para a construção do templo, mas ele mesmo não pôde construir. Então Salomão, seu filho, é que constrói o templo para Deus. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, essa construção do templo, que depois Deus, como eu disse, era uma figura, então agora Deus resolve habitar num novo templo, que somos nós. Nós somos a habitação de Deus, nós somos a casa de Deus. Tem um livro que diz: a casa favorita de Deus. Se você arrumar essa casa, Ele virá. Amém? Então nós temos que ser essa casa agora, porque Deus resolveu definitivamente habitar, nos homens. Deus resolveu habitar numa casa, e essa casa agora somos nós. Nós somos o templo de Deus, como diz a palavra, Então, irmãos, sermos a casa de Deus, sermos o templo de Deus, tem tudo a ver com sermos abençoados nessa terra. Tem tudo a ver de entender toda a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Tem tudo a ver com as coisas frutificarem na nossa vida. E ao contrário disso, também é verdadeiro, Quando nós não somos a casa de Deus, quando nós não somos esse templo onde Deus habita, irmãos, as coisas não funcionam, as coisas não dão certo, a bênção de Deus não vai vir sobre a nossa vida. E é isso que vai falar aqui nesse livro de Ageu, a partir do versículo 2 em diante. Preste atenção, porque aqui nós ainda estamos no Velho Testamento, falando ainda de um templo, falando ainda do templo que Salomão havia construído. Então diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, nas vossas casas todas enfeitadas, arrumadas, enquanto esta casa fica deserta, enquanto a minha casa está deserta. Deus está fazendo
uma indagação aqui para o povo através do profeta. É justo isso, que as vossas casas estejam todas bem arrumadas, bem adornadas, enquanto a minha casa está vazia? Deus está fazendo essa pergunta para o povo aqui. Eu creio que Deus também quer fazer essa pergunta para nós hoje. Será que é tempo realmente de nós enfeitarmos a nossa casa? E nós também somos essa casa, né? Deus está falando da casa física, mas hoje nós podemos dizer que como casa de Deus, às vezes a gente quer enfeitar a casa por fora, mas a casa que Deus quer habitar é essa casa interior. Amém? Deus está preocupado com a casa, não é? Com a casa espiritual. Amém? Então aí o profeta continua: ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Só até aqui. Amém, irmãos? Amém? Então, entenda, não é? Que essa palavra ela faz uma alusão ao que a nossa realidade hoje, que nós somos essa casa. Amém? E que muitas vezes essa casa está vazia, como Deus disse assim: a minha casa está vazia. E Deus se entristece. E Ele diz: as vossas casas estão arrumadas, mas por causa disso, não é? Vocês semeiam muito e colhem pouco, não é? Esse é o efeito da minha casa estar vazia, é que vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês esperavam muito, e às vezes até o muito veio, mas quando esse muito veio, ele se tornou pouco, e ainda o pouco eu dissipei. E é assim que acontece. Vocês comem, mas não se saciam. Sabe, irmãos, é exatamente essa realidade, não é? Quando a nossa casa aqui está vazia, por mais que as coisas exteriores estejam aparentemente bem, por mais que a gente tenha conquistado muitas coisas nessa terra, se essa casa aqui estiver vazia, sabe, a gente não vai ter alegria, a gente não vai ter paz, porque Deus não vai habitar nessa casa. Amém, irmãos? E é interessante que aqui Deus, Ele está dizendo, né, intrinsecamente, né, indiretamente, Deus está dizendo assim: olha, arruma a casa, que eu vou encher a casa. A casa está vazia porque está faltando a minha presença. Arruma essa casa, porque eu vou encher essa casa. Ela não vai ser uma casa vazia mais. Não vai ser mais uma casa vazia. Amém, irmãos? Não vai ser mais uma casa deserta. Então aqui, irmãos, desprezar o templo, não é? Desprezar o desprezo desse povo aqui para com o templo de Deus naqueles dias representava desprezar
a presença de Deus, desprezar a presença de Deus. Não é? Era isso que aquelas pessoas estavam fazendo, e não é assim também nos nossos dias, que a gente corre para todo lado, que a gente busca tantas coisas, mas não se importa com a casa de Deus, não se importa com a habitação de Deus, porque, irmãos, esse é o lugar onde Deus habita, é nessa casa aqui que Ele habita. Amém? Às vezes a nossa casa por fora está bem adornada, está bonita, mas aqui está um vazio muito grande, porque está faltando a presença de Deus, porque a casa aqui está desarrumada, porque ela não está, ela está bagunçada, ela está cheia de tranqueiras. Deus não habita em lugares assim. Amém, irmãos? Deus pede para arrumar a casa, para que Ele venha, para que Ele possa encher essa casa, para que Ele possa habitar nessa casa. Sabe, e Deus sempre mostrou que, tanto na construção do templo, né, quando Deus deu toda a orientação para Davi e Salomão construírem um templo, Deus deu todo o material que deveria ser usado para construir, para a construção daquele templo. Toda a madeira, não é, as medidas, o ouro. Sabe, irmãos, aqui dentro, né, Deus tem dado todo o material. Deus também tem nos instruído, tem nos orientado, né, e de como fazer esse templo, de como construir esse templo e de todo o material que precisa ser usado na construção desse templo. Amém? Naquela época era a madeira de lei, era o ouro. Hoje, esse material continua sendo um material nobre, um material caro. Amém? Porque não dá para construir um lugar onde Deus vai habitar com qualquer coisa, de qualquer jeito. Às vezes a gente quer que Deus habite, irmãos, na nossa vida. A gente quer a bênção de Deus na nossa vida. E a gente quer fazendo de qualquer jeito. Fazendo um altar de qualquer jeito para Deus. Fazendo qualquer coisa e do nosso jeito. Mas quando Deus mandou fazer o templo, Ele disse exatamente como esse templo devia ser feito. E Deus continua dizendo exatamente como esse templo precisa ser feito, usando o material nobre. Sabe, irmãos, esse templo hoje, esse templo espiritual, não dá para construir apenas com uma religiosidade. Não dá para construir apenas com aquilo que é aparente, materiais aparentes que enche os olhos das pessoas. Deus não está preocupado com isso. Não é? Às vezes a gente tenta impressionar Deus e impressionar as pessoas, mas a gente não está construindo nada, não está edificando nada para Deus. Está fazendo para homens, está construindo uma religiosidade apenas. Não é? A gente faz, não é, tantas coisas e faz campanha e faz isso. Nada contra a campanha, irmãos, mas a campanha por si não vai trazer a bênção de Deus. A campanha vai despertar em você, não é, um posicionamento, atitudes, vai despertar a fé. Mas tem gente que crê, não é, como eu estava ouvindo outro dia, que tem gente que crê, que acha que a fé, ele tem fé na fé, mas ele não tem fé em Deus, ele tem fé na fé. Ah, como é que é esse negócio de fé? É tipo uma mandinga, sabe? Não é fé em Deus, é fé na fé. E Deus não responde às pessoas que têm fé na fé. Deus responde às pessoas que têm fé nele, na palavra dele. Amém? Então, irmãos, não adianta querer construir esse templo com qualquer materialzinho, não. Com qualquer religiosidadezinha, com qualquer, sabe, apenas rituais, coisas aparentes. Não. Esse templo se constrói com material nobre. Sabe, e esse material é integridade, verdade. É material caro, irmãos. Não é barato, não. Não é barato você ser íntegro.
você ser verdadeiro, você ser sincero, como o pastor Murilo ministrou aqui esses dias, sinceridade. Como tem faltado sinceridade? Pois Deus requer de nós esses materiais para construir algo para Ele, para que Ele habite, para fazer para Ele um templo, irmãos. Não queira fazer com aparência, não queira fazer com, sabe, com coisas, sabe, com qualquer tipo de material, não. Se você não usar esses materiais, é material de primeira linha, sabe? É igual quando vai construir alguma coisa assim, e a pessoa fala, põe qualquer coisa. Para Deus não, irmãos. Sua casa pode fazer, não é, num material, do material que você quiser, mas para Deus não. Então, irmãos, são materiais caros esses. Sinceridade. Sinceridade. Deus vê o coração, diz a palavra. Deus vê a motivação do nosso coração. Então, esse também é um ingrediente desse material. Esse também é um material, não é? A motivação do coração do homem. Que às vezes o homem quer fazer uma coisa para ele se engrandecer. Olha só como que eu sou bom, como eu sou espiritual. Mas se é para Deus, irmãos, a glória tem que ser para Ele. A motivação tem que ser certa. Amém? Então, esses materiais continuam sendo muito caros, irmãos. E tem gente que quer fazer com material barato. Quer fazer assim, ó, com aparência, com fingimento. Mas a palavra diz que a nossa fé tem que ser verdadeira. Verdadeira. Sinceridade é caro, irmãos. Você pergunta para o irmão, está tudo bem? Ele diz, está tudo bem. E é mentira, não está tudo bem. Porque ele não quer falar o problema, porque ele não quer abrir o coração, porque ele não quer confessar o pecado. Então por isso que eu digo, esse material é caro, irmãos. E poucos estão dispostos a investir nesse material para realmente construir uma casa para Deus. Para Deus. Amém? Tem que ter determinação. Davi, quando quis trazer a arca para Jerusalém, não é? Antes de construir o templo, né? Deus, a presença de Deus estava na arca, né? Então Davi teve diligência. Ele foi diligente no sentido assim de, ele teve determinação, sabe, para trazer a presença de Deus, irmãos. Para atrair a presença de Deus na nossa vida, a gente tem que suar muito. Tem que ter determinação, tem que ter perseverança. Sabe, irmão, tudo isso é material caro, difícil de achar. Porque o que é caro é porque é difícil, né? Porque é escasso, porque é uma coisa, é uma coisa rara. E hoje está raro achar esses materiais hoje. Por isso está difícil achar um lugar onde Deus realmente habite. Está difícil achar uma casa onde Deus realmente tenha prazer de habitar. Mas é disso que essa palavra está falando nessa noite. Abre comigo no livro de 1 Crônicas, lá atrás, lá no começo da Bíblia, no Velho Testamento. 1 Crônicas, capítulo 13. Antes de Salmos, 1 Crônicas capítulo 13, versículos 14, não, 13, capítulo 13, vamos ler a partir do 12. Aqui está falando que Davi, né, a primeira tentativa de Davi de trazer a arca para Jerusalém não deu certo, porque ele quis trazer em cima do carro de boi. Mas a arca precisava ser carregada no ombro dos sacerdotes, dos levitas. Mas Davi não sabia disso direito. E ele também quis fazer do jeito dele, não deu certo. E aí, diz assim, no 12:
Davi temeu a Deus, porque naquele dia morreu um homem que foi tocar na arca e morreu. Porque não podia qualquer um tocar na arca, porque a arca era a presença de Deus, era algo santo. E perguntou: como trarei a minha arca de Deus? Não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Antes a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Por isso que eu quero dizer para você que o que realmente abençoa a nossa casa, o que realmente traz a bênção de Deus, que enriquece, não acrescenta dores numa casa, sobre uma família, é a presença de Deus. Porque a arca ali representava a presença de Deus. E por esse fato, né, por esse acontecido, porque não deu certo na primeira vez da arca ir para Jerusalém, ela precisou ir para casa, parar no meio do caminho. E a casa escolhida para a arca ficar até que se decidisse como que ela ia chegar até Jerusalém, foi a casa de Obed-edom. E diz que a arca ficou lá por 3 meses. E a arca trazia ali a presença de Deus. Irmãos, e pelo simples fato de Obed-edom ter cedido a casa dele para guardar a arca da aliança, naqueles dias, Deus o abençoou. Certamente o coração de Obed-edom ficou muito alegre, sabe, não é, muito honrado por poder receber a arca da aliança, que representava o Deus de Israel, que era a presença literal de Deus. E por causa disso Deus o abençoou toda a sua casa, toda a sua família. Você imagina como foi essa bênção? Mas continua assim, Deus continua nos abençoando, quando nós atraímos a presença dEle na nossa vida, irmãos, quando nós somos a habitação dEle, quando nós somos a casa onde Ele pode habitar, Ele nos abençoa, e abençoa toda a nossa casa, toda a nossa família. A bênção dEle não para na gente, ela se estende. Entende isso? Por isso que eu disse, se nós vamos falar de abençoar as famílias, nós precisamos falar do que é realmente que abençoa as famílias. Porque só uma oração não é capaz de abençoar dessa maneira a família, uma família. Ela pode sim trazer, não é, um tempo de lucidez, ela pode abrir o entendimento, ela pode trazer sim o favor de Deus, que vai começar a fazer, não é, um trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Mas essa bênção profunda, essa bênção que enraiza e que alcança os 4 cantos de uma casa, de uma família, é só a presença de Deus. E para isso a gente precisa construir a casa. A gente precisa construir essa casa. Amém, irmãos? Então, irmãos, você pode fazer muitas coisas nessa terra. Não é? Como diz a palavra, o homem, muitos são os planos dos homens, mas o propósito de Deus é que prevalecerá, não é? Então a gente faz muitos planos, e faz planos, e faz planos, irmãos, mas se Deus não tiver no negócio, você vai esperar o muito, mas depois vai ser pouco, vai vir, o muito vai se tornar pouco. Porque quando falta a presença de Deus, nada é suficiente, nada realmente vai trazer a plena alegria, nada vai trazer a vida abundante. Amém, irmãos? Você viu como que
ele se refere aqui quando o que Deus fala pela boca do profeta. Presta atenção, não precisa abrir não, que eu vou ler aqui para você. Quando ele diz assim, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais. Sabe, irmão, você pode ter dinheiro para os melhores restaurantes, mas quando a bênção de Deus não está na tua vida, você vai comer, mas não vai se saciar, não vai ter prazer. Você vai se vestir, mas falar, não está legal. Como eu ouvi esses dias, uma jovem, filha de um empresário muito bem sucedido nessa cidade, que foi comprar um vestido para uma festa. E ela procurou o melhor vestido. Eu creio que ela queria achar o melhor vestido, o vestido mais lindo da cidade. E ela pensou que ela tinha achado. Ela comprou o vestido, R$28.000, para ir numa festa. Ela não era nem a noiva, não era nem madrinha, acredito. Era só uma festa. E sabe o que aconteceu? Ela usou o vestido e disse que não vai usar mais. Ela não gostou do vestido. E eu estava falando para a Júlia, tá vendo, Júlia? Esse é o mal de ter muito dinheiro, porque você vai ficando assim, você vai ficando cada vez mais enjoado, e aí nada mais te satisfaz, se você não tiver um coração realmente, sabe, em Deus. Esse mal vai acometer a tua vida, porque antes você se contentava com qualquer coisinha, agora já, não, agora, antes o hambúrguer como é que chamava aquele lugar lá que era lanchódromo? Era uma delícia. Mas depois agora tem o do Flipper, né? O Flipper é bem melhor. Mas aí depois veio o McDonald's, né? Do Flipper já não está mais legal, entendeu? Um hambúrguer meio estranho. E a gente é assim, irmãos. Por isso que a gente precisa ter realmente, a nossa alegria tem que estar em Deus. A gente tem que ter a presença de Deus, senão nada nos sacia. Nada mais nos sacia. Aí é carro, isso vale para tudo. É carro, é mulher, nada mais sacia a pessoa. Então cuidado, irmão, não deixa a casa de Deus vazia. Você pode construir coisas boas nessa terra, mas se a casa de Deus estiver vazia, aí não vai ter jeito. Então, irmãos, olha só como essa presença é abençoadora. Amém, irmãos? Vale a pena pagar o preço, vale a pena, não é? Sair em busca desses materiais preciosos para construir essa casa para Deus. Custe o que custar. Custe o que custar, vale a pena. Pague caro, pague quanto for preciso pela verdade, pela integridade, pela sinceridade, pela humildade, pela pureza. Pague o preço. Construa com o perdão, com a generosidade. Porque essa casa, irmãos, certamente Deus vai habitar. Certamente, se você construir essa casa, Deus vai habitar. Deus vai encher essa casa, irmãos. Deus vai fazer transbordar essa casa. Sabe, a palavra diz assim que o reino de Deus não é aparente. Então, por isso, a casa ela não dá para ver como é aos olhos naturais. A casa de Deus não se vê com olhos naturais. O reino de Deus não é aparente, diz a palavra. Mas eu quero dizer, irmãos, a olhos espirituais, essa casa de Deus, ela é suntuosa, ela é magnífica. Como era o templo de Salomão, que todos olhavam e se impressionavam, assim é essa casa.
Quando nós construímos essa casa dessa maneira, usando esses materiais, essa casa, irmãos, é uma casa suntuosa, é uma casa, sabe, é uma casa majestosa, magnífica, porque Deus não habita em outro, não habita em qualquer coisa. Esses materiais fazem essa casa, tornam essa casa uma casa majestosa, uma casa magnífica, uma casa suntuosa para Deus. Porque Deus é magnífico, porque Deus é grandioso. E Deus transforma esses elementos, esses materiais que assim, alguns olham e falam: que vale isso? Verdade? Para que eu preciso de verdade? Eu preciso de dinheiro. Eu compro. Eu prefiro do meu jeitinho, né? Do que falar a verdade. Mas aí a bênção de Deus não vai junto. Aí a presença de Deus não vai com você. Então a gente às vezes tem trocado, irmãos, a presença de Deus por favores humanos, por favores desse mundo, pelas riquezas desse mundo, pelas coisas desse mundo. A gente tem deixado a glória de Deus, tem deixado a presença de Deus sobre a nossa vida por causa das coisas desse mundo. Não troque, não negocie esses elementos, esses valores, esse material nobre. Casa desarrumada Deus não habita. Tem que limpar a casa. Não é? O templo aqui, eu creio que ele estava destruído, ele precisava ser restaurado. Ele estava ali, mas ele estava totalmente desarrumado, sujo. E Deus disse: arruma o templo, edifica o templo. Amém, irmãos? Então hoje é noite de restaurarmos o templo, de fazermos essa casa, restaurarmos o altar, para que Deus se agrade, sabe, para que Deus fale assim: eu quero ir de logo para essa casa. Eu não vejo a hora que termina. Não é que nem quando alguém está construindo uma casa, nossa, mas né, uma ansiedade. Deus, eu creio que Ele também é ansioso por essa casa, para que ela fique pronta, para que ela fique pronta logo, para que Ele possa habitar nela. Amém, irmãos? Eu espero que você tenha entendido essa verdade, que você tenha entendido que realmente Deus não dá para negociar, sabe, não dá para ser apenas fazer uma carinha boa, uma carinha de um bom crente. Isso não é suficiente para Deus habitar na nossa vida. Tem que pagar um preço, irmãos. Tem que pagar o preço da verdade, da sinceridade. Os asmos, como diz lá, né? Os asmos da sinceridade e da verdade. O pão sem fermento, sem o fermento da malícia, da maldade. É só assim que a gente constrói o templo para Deus. É só assim que Ele vem, irmãos. Às vezes tem que derramar lágrimas, tem que ter choro, para sair a sujeira, o orgulho, a arrogância da nossa vida. Porque Deus resiste aos soberbos. Essa casa tem que ter um ambiente. Tem que ter um ambiente para Deus vir. Tem que ter paz, né? Às vezes os lares não têm paz. A nossa casa tem que ter paz. Nós temos que construir um ambiente de paz para que Deus habite, para que Deus venha. Com guerra Deus não vem. Como é que diz a palavra? Que a gente tem que semear na paz, e o Deus de paz será convosco. É um versículo que fala isso, né? Que quando você lembra desse versículo aí, né? Que você semeia a paz. É um versículo, uma recomendação de Paulo, que Paulo dá, acho que a Timóteo, né? Dizendo: você tem que plantar paz, que você tem que andar em paz com as pessoas, e o Deus de paz será convosco.
Você quer que Deus seja a teu favor? Seja uma pessoa de paz. Seja pacificador. A palavra diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas tem gente que é só guerra. Tem gente que não tem, sabe, não quer semear paz. E às vezes a gente quer ganhar no grito. Eu determino. Aí você quer determinar até a presença de Deus. Eu determino a presença de Deus, né? Isso é triunfalismo, não é fé. É querer ganhar no grito. Isso vale para torcida de futebol, mas para as coisas de Deus não vale, irmãos. Para as coisas de Deus não adianta. No grito a gente não ganha. É importante proferirmos palavras de fé, declararmos a palavra de Deus, mas no grito não dá, a gente não ganha. Acho que vocês eu não estou conseguindo expressar esse versículo, vocês não estão achando. Mas é um versículo que fala isso. Que quando a gente anda na paz, o Deus da paz, o Deus de paz, será conosco. Amém, irmãos? Não tem outro jeito do Deus de paz ser conosco se a gente não for da paz, se a gente não semear a paz. Amém? Então, essa é a mensagem nessa noite. Quer a bênção de Deus nesse final de ano? Quer um ano abençoado na tua vida? Quer um novo ano cheio da bênção de Deus? Faça como Obed-Edom. Recebe a presença de Deus na sua casa. Enche essa casa com a presença de Deus. Irmãos, não tem como. Deus é um Deus abençoador. Onde Ele está, Ele abençoa. Se Ele estiver em você, você vai ser abençoado. As coisas vão ser abençoadas. As coisas vão começar a ser transformadas. É a bênção de Deus que faz isso na nossa vida. Amém? Então, famílias, construam essa casa. Eu gosto dessa frase do livro. Acho que é do Tom Tenney, A Casa Favorita. A casa favorita de Deus. Se você fizer, Ele virá. Você vai atrair Ele. Se você construir essa casa, certamente você vai atrair a presença dEle. Amém, irmãos? Entendeu? Entendeu o recado? Isso é maravilhoso. Não perca tempo, né? Deixe de lado os materiais falsificados. Deixe o Sky Gato. Esse dia eu estava no lugar, o cara falou: eu acho que eu vou encomendar um celular para meu amigo lá, que ele foi buscar uns Sky Gato lá no Paraguai. Irmãos, para de Sky Gato na sua vida. Acaba com os Sky Gato da fé, da religião, na sua vida. Porque tem gente que está com Sky Gato da fé. Está clandestino. Está querendo a bênção de Deus. Está querendo se conectar com Deus com Sky Gato da fé. Não dá, irmãos. Com coisa falsificada. Com uma fé fingida. Com uma fé que não é verdadeira. Não dá. Pureza, sinceridade, verdade, integridade são elementos nobres, necessários para construir essa casa de Deus. Construa na sua vida e você vai se encher da presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.